Meus amigos vascaínos, o Vasco se livrou de uma goleada histórica para o Atlético Goianiense nesse jogo da ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Poderia ter voltado ao Rio de Janeiro com a desclassificação encaminhada. Certamente teve muito mais sorte do que juízo. Essa que foi a pior partida sob o comando do Rafael Paiva até aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Rômulo, trabalho como motorista de aplicativo no Rio de Janeiro e nos meus intervalos no trabalho eu faço o que eu mais gosto. Falo de Vasco, a minha maior paixão. Então já chega deixando aquela moral, já se inscreve no canal, deixa o like e bora analisar como foi esse massacre. Então, rapaziada, cara, no primeiro tempo eu já posso começar falando que se faltou qualidade técnica aos jogadores do Atlético Goianiense para já carimbar, né, a classificação do Dragão às quartas de final, cara, os caras sobraram. Os caras correram muito em campo, filho. E o Vasco não achou, não achou. O Vasco correu atrás do time goiano o tempo inteiro, o tempo inteiro. O Vasco não conseguiu achar os caras nem para fazer falta. O Vasco terminou sem fazer nenhuma falta no primeiro tempo, cara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Os caras tiveram 13 finalizações contra duas do Vasco. O Vasco deu os dois, nem pode falar de chute, totalmente sem pretensão ali, sem objetividade, ocasião ali do jogo. Mas, cara, os caras tiveram 13 finalizações e eu contei pelo menos umas 4 chances claras, cara. 4 chances claras. O Vasco não conseguiu nem fazer falta, irmão. Isso é um absurdo. Foi um atropelo. O Vasco foi engolido. E diante desse cenário, sem encaixar nenhuma marcação, nenhuma transição ofensiva, o Vasco se limitou às bolas longas, cara. Entendeu? E com isso, quando o Verratti conseguia dominar a bola, o jogador do Atlético Goianiense ia lá, falta tática. Quando o Felipe Coutinho conseguia pegar na bola, tirava um para abrir a jogada, falta em cima do Coutinho. Tanto que o Coutinho foi o jogador que mais sofreu falta no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Vasco voltou só com uma mudança de atitude, conseguiu equilibrar um pouco mais o jogo, pelo menos na posse de bola ali, mas continua sem criar. Tá? O Atlético se fechou ali e continuou machucando o Vasco nos contra-ataques. O Jardim fez mais 2 ou 3 defesas importantes ali, evitando um placar maior e que deixaria o Vasco numa situação muito, muito ruim, cara. E até que no final do jogo, a única jogada salvadora de sempre. Piton construiu uma bela jogada ali pela esquerda, já chegou cruzando de primeiro pro Verratti, um lindo cruzamento. E o Verratti é absurdo, né? De uma forma mais linda ainda, meteu aquele voleio, porra, golaço, golaço. Embalado pelo empate, o Vasco ainda tentou um abafa no final ali, ainda conseguiu a expulsão do lateral direito Maguinho, do Atlético Goianiense, que deu uma cabaçada ali, acertou com o joelho na cara do Verratti. Expulsão justíssima, tá? Mas ficou só nisso. O Vasco não conseguiu criar mais nenhuma chance de perigo. E os pontos positivos desse jogo absurdo. O Vasco sai vivo no confronto, tá? Podemos levantar as mãos para o céu e agradecer por esse empate. Agora vamos decidir em São Januário, onde somos favoritos, somos fortes, temos totais condições de fazer um ótimo jogo, se recuperar. Por pouco não foi uma tragédia. Tem a evolução física e técnica do Coutinho, tá? Que vem jogando cada vez mais tempo. Payet também, tá? Que retornou. E o pouco que jogou, deu pra ver que fisicamente está mais pronto que o Coutinho. Os dois são absurdos tecnicamente, né, cara? É só questão física mesmo dos dois, que com o tempo tende a melhorar bastante, tá? Os dois corresponderem à expectativa da torcida, né? E diante da péssima partida, todos sabem que fizeram uma péssima partida. Tá? O Verratti deu entrevista no final do jogo, ele criticando a atuação. O próprio Rafael Paiva falou na coletiva também. Então o primeiro passo para a recuperação já foi dado. Reconhecer os erros. E os pontos negativos são muitos, né, cara? Tem faltado competitividade, tá?
Ninguém foi bem na partida, ninguém se salvou. A disciplina tática, a pressão pós-perda ali, aquela transição rápida e objetiva, eram os pontos fortes desse Vasco do Rafael Paiva. Tá? Não desempenharam contra o Atlético Mineiro, não desempenharam contra o Grêmio, até porque também não tinha condições, aquele gramado, e não desempenharam contra o Atlético Goianiense em um gramado perfeito. Tá? Isso não pode ter se perdido assim, cara. Não pode. Vamos observar os próximos jogos, tem que ter uma recuperação imediata. E isso pode ter sido causado a entrada precipitada de jogadores que vinham abaixo fisicamente, dos jogadores que chegaram agora, que não estavam prontos ainda, né? Ou desgaste físico, né, cara? Jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. O Vasco paga um preço também por um elenco curto, cara. O Vasco carece de reposição ali. Não tem. A própria confiança do time com certeza sai abalada após um jogo de Copa como esse. Tá? Tem a situação no Brasileirão. Com a proximidade na parte de baixo da tabela, os times de baixo vêm ganhando, vêm se aproximando do Vasco. E o próprio Rafael Paiva vai ter que se provar. Uma hora, com certeza, o time iria oscilar. E esse momento chegou. Tá? Agora temos que ver se o departamento de futebol, juntamente ao Rafael Paiva ali, vão ter um plano. Porque depende de poupar jogadores, se tiver como. Tá? Não vejo o Vasco numa situação como essa. Mas se for extremamente necessário, não tem jeito. Tá? Ou chegadas de contratações. Mas são contratações que farão diferença. Tá? Prometeram mais 2 reforços impactantes e até agora nada. Não precisamos de reforços como o Emerson Rodrigues. Ventilar o nome do jogador chileno aí, cara, também que não parece grandes coisas. Precisamos de jogadores para vir e serem titulares. Assumir a responsabilidade junto com os principais jogadores do elenco. E agora, para retomar o rumo das vitórias, tá? E diminuir o desgaste físico de viagens, o Vasco vem para 3 jogos no Rio de Janeiro. Tá? Pega o Bragantino no sábado pelo Brasileirão, jogo importantíssimo. Joga o segundo jogo contra o Atlético Goianiense, tá? Para definir a classificação na terça-feira. E no próximo final de semana joga contra o Fluminense no Engenhão. E para você que gostou da minha análise, deixa seu comentário aí para a gente trocar essa ideia. Valeu? Se inscreva no canal, compartilha com outros vascaínos. Valeu? Tamo junto, rapaziada. Vamos para a próxima. Vamos melhorar, se Deus quiser. Saudações vascaínas.